Segunda Crônicas, capítulo 35, versículos 20 ao 24. Depois de tudo isto, quando Josias já tinha restaurado o templo, o rei Neco do Egito subiu para guerrear em Carquemis, junto ao rio Eufrates, e Josias saiu para lutar contra ele. Então Neco mandou mensageiros a ele, dizendo: O que você tem contra mim, rei de Judá? Não venho contra você desta vez, mas contra o reino com o qual estou em guerra. E Deus disse que me apressasse. Pare de se opor a Deus, que está comigo, para que ele não o destrua. Mas Josias não voltou atrás. Pelo contrário, se disfarçou para lutar contra ele. Não deu ouvidos às palavras que Neco lhe havia falado da parte de Deus, e foi lutar no vale do Megido. Os flecheiros atiraram contra o rei Josias. Então o rei disse aos seus servos: Tirem-me daqui, porque estou gravemente ferido. Seus servos o tiraram do carro de guerra, levaram-no para o segundo carro que ele tinha e o transportaram para Jerusalém. Ele morreu e foi sepultado nos túmulos de seus pais. Todo Judá e Jerusalém prantearam Josias. Palavra do Senhor Deus. Uma passagem triste, mas que nos serve de exemplo. Porque a palavra de Deus, ela mostra claramente que Josias era um homem de Deus. Josias era um rei que andava segundo os preceitos de Deus, que andava de acordo com as leis de Deus. Ele agradava a Deus, ele era um homem de Deus. Olha que interessante. Ele, sendo um homem de Deus, ele foi morto, entre aspas, pelo próprio Deus. E por que motivo? Ele não soube reconhecer a voz de Deus. Ele não soube. Olha o que diz a palavra. Depois de tudo isto, quando Josias já tinha restaurado o templo, o rei Neco do Egito subiu para guerrear em Carquemis, junto ao rio Eufrates, e Josias saiu para lutar contra ele. O rei Neco do Egito estava sendo usado por Deus para guerrear em Carquemis. Ele não ia guerrear contra Josias. E por que ele não ia guerrear contra Josias? Porque Josias era de Deus. Jamais que Deus vai fazer um servo dele guerrear contra um outro servo dele. Isso não tem lógica. Deus não faz um servo dele guerrear com outro servo dele. Isso ele não faz. Então, o rei Neco do Egito estava sendo usado por Deus para fazer algumas guerras. E o rei Josias, que era homem de Deus, entrou no caminho do rei Neco. Ou seja, tinha um homem sendo usado por Deus para fazer guerras. E esse homem de Deus, Josias, entrou no caminho dele. Entrou no caminho dele para guerrear contra ele. O rei Neco disse: Josias, a guerra não é contra você. Eu não estou guerreando contra você. Deus mandou guerrear contra essas nações aqui. Não entre na frente, não entre no meio. Porque se você entrar na frente, você entrar no meio, você não está se opondo a mim, você está se opondo a Deus. E Josias não deu ouvido. E era Deus quem estava falando, para ele não se envolver naquilo, para ele não entrar nessa briga, não entrar. Deus estava dizendo: não entre nessa briga. Não entre.
Não tome partido nessa briga, porque sou eu que estou à frente da situação. Olha que interessante. Josias, mesmo sendo um homem de Deus, não houve piedade nenhuma, hein? A hora que ele teimou e quis fazer do jeito dele, por não ter entendido que era Deus, ele não entendeu. Diz a palavra que ele foi a óbito, ele foi morto naquela batalha. Toda uma vida se perdeu pelo fato dele não entender que o que ele estava fazendo era contrário à vontade de Deus. Ele acabou com a vida dele por tomar uma decisão que era contra a vontade de Deus. E nós vemos que todas as vezes que Deus repreendia os seus filhos e filhas, Deus sempre dizia: fizeram o que é mal aos meus olhos, Deus dizia. Ou seja, o que nós temos que entender não é o que é mal aos nossos olhos. Será o que fazemos é mal aos olhos do Criador? Porque o ser humano, assim como eu e você, nós somos falhos e pecadores. Talvez o que para nós é correto, para Deus não é. Talvez o que para nós é certo, é justo, para Deus não é. É por esse motivo que não importa a nossa opinião particular sobre o assunto. Olha, eu acho, eu penso, eu imagino. Mas o que importa é a opinião do Criador. O que o Criador acha disso? O que o Criador pensa sobre isso? O que o Criador diz sobre esse determinado assunto? Qual é a opinião dele? Porque o que importa é a opinião do Criador, não é a minha opinião, não é a sua opinião. E nós vemos que Josias se deu mal justamente por isso. Não soube entender que na opinião do Criador ele não poderia entrar nessa guerra, nessa briga. E na opinião dele ele poderia entrar, porque ele era homem de Deus, estava protegido por Deus, duvidou que o outro era homem de Deus. Olha aí, hein? Ele duvidou que o outro estava sendo usado por Deus, ele não acreditou que o outro estava sendo usado por Deus. Olha o perigo se levantar contra Deus. Se levantou contra o próprio Criador, porque o próprio Criador tinha um plano e estava usando um homem aqui na terra chamado Neco, que era rei do Egito, para executar o seu plano. Josias vai e tenta atrapalhar os planos de Deus. Tentou atrapalhar os planos de Deus sem saber. Obviamente foi executado. Deus não protegeu ele para que ele não fosse morto. Não protegeu. Por quê? Porque ele se levantou contra o Criador. Nós temos que prestar muita atenção e tomar muito cuidado nessa terra, porque o Criador pode usar pessoas aqui nessa terra para cumprir determinados propósitos. E mesmo a pessoa sendo uma pessoa de Deus, se ela não entender que é o Criador que está usando a pessoa para cumprir determinados propósitos, se ela se levantar contra a pessoa, ela não está se levantando contra a pessoa. Ela está se levantando contra o próprio Deus. E não se esqueça de uma coisa, você que talvez bata no peito e diz que é crente de carteirinha, não se esqueça de uma coisa. Existem propósitos de Deus que ele cumpre na terra desde o início, que nem sempre ele usa quem é dele, viu? Existem propósitos que ele usa ímpios para cumprir, que ele usa pessoas que não são dele para cumprir. Ninguém conhece a Deus 100%. Ninguém conhece. Você vê que
O rei Nabucodonosor, ele não era homem de Deus. Não era. Ele era um idólatra. Um idólatra. Mas a palavra diz e confirma que o próprio Deus usou um homem idólatra para cumprir os seus propósitos aqui na terra, para guerrear contra outras nações, para destruir outras nações. Ou seja, era o propósito de Deus que Nabucodonosor fizesse tudo aquilo naquela época. É por isso que você vê o rei Nabucodonosor pedindo para que as pessoas o adorassem. Ele cria uma estátua de ouro e pede para as pessoas adorar. Mas como que um homem que era usado por Deus para vencer inúmeras nações estava pedindo para as pessoas adorar a imagem? Ele não era homem de Deus, ele era um idólatra. Mas o trabalho que ele estava fazendo era um trabalho de Deus. É muito complexo isso, hein? Isso é muito complexo. Existem propósitos de Deus nesta terra. Há muitos propósitos de Deus desde o início. Porém, ele pode e ele usa até ímpios para cumprir com seus propósitos. Ele usa. Então o que o crente tem que entender é o seguinte: esse propósito aí é de Deus ou não é de Deus? Por quê? Porque se um crente se opor a um propósito de Deus, mesmo que seja realizado por um ímpio, ele vai se dar mal. Porque ele não está se levantando contra o ímpio, ele está se levantando contra o próprio Deus, contra a vontade de Deus. Isso é muito sério. Nós vemos Josias, judeu, linhagem de Abraão, homem de Deus, não era qualquer um. Josias não era qualquer um. Dizia, ele era um rei qualquer. Não, estude a história do rei Josias, ele andava na linha. Era homem de Deus, tinha aliança com Deus, tinha amizade com Deus. Judeu, aliança de Abraão, descendência de Abraão, fazia parte da aliança, da promessa de Deus, era filho da promessa. Deus levanta um egípcio, Neco, para fazer juízo e justiça. Vai Josias entrar no caminho deste homem. Josias entrou no caminho deste homem e Deus fuzilou Josias. Não aceitou. Porque ele estava se levantando contra os planos de Deus. Então, tem que se tomar muito cuidado. Tem que se tomar muito cuidado. Você quer um exemplo? Você acha que uma pessoa, por mais que ela professe uma fé diferenciada do cristianismo, por mais que ela professe uma fé totalmente contra o cristianismo, mas essa pessoa, ela é uma pessoa que faz obras de caridade, ela dá o alimento para o faminto, ela dá a roupa para os que não têm roupa, ela dá sapato para os que não têm sapato, ela faz obra de caridade. Isso não significa que ela será salva por isso. Porque obras não salvam ninguém. Mas tem muito crente que quando vê uma pessoa dessa praticando isso, desce a lenha. Essa pessoa está enganada, essa pessoa está achando que ela vai ser salva fazendo isso. De acordo com os textos sagrados, a caridade não traz a salvação da alma. Mas você acha que para uma pessoa alimentar uma outra pessoa faminta, para uma pessoa vestir a outra pessoa que não tem vestimenta, ou para calçar outra pessoa que não tem um calçado, ou fazer uma ajuda humanitária, você acha que é o diabo que coloca isso no coração da pessoa? Ou você acha que são planos e propósitos de Deus que acontecem nessa terra para ajudar o próximo? O que você acha?
Você acha que é o diabo que está preocupado em matar a fome das pessoas? Você acha que é o diabo que está preocupado que as pessoas não tenham que vestir? Você acha que é o diabo que está preocupado com que as pessoas não tenham que calçar? Deus é soberano. A palavra diz que todos fomos feitos à sua imagem, à sua semelhança. Ele pode e ele usa muitas pessoas que não são cristãs. Para quê? Para fazer as suas obras aqui nessa terra, para cumprir os seus planos aqui nessa terra. Porque se ele for depender, isso são obras, se ele for depender dos famosos crentes, o mundo não anda, o mundo não gira. E você pode perceber e colocar na ponta do lápis que a maioria das obras de caridade para alimentar o faminto, vestir o que não tem roupa, calçar o que não tem sapatos, são feitas por pessoas que não professam uma fé cristã. Então não adianta nada o cristão bater no peito, dizer que é de Deus, dizer que é isso, dizer que é aquilo, ficar criticando outras pessoas que não professam a mesma fé. Não adianta nada, se ele não pratica o cristianismo de acordo com o que tem que ser praticado. Então não adianta nada. Não adianta. São só palavras. É uma religião morta. São só palavras, palavras e mais palavras. Leia o livro de Tiago. Estude o livro de Tiago. E você vai ver, irmão de Jesus Cristo. Ele se converteu, Tiago. A princípio ele não acreditava em Jesus, mas depois ele passou a acreditar. Ele se converteu, foi um dos líderes das igrejas. Estude. Tanto o Tiago quanto o Judas, os dois eram irmãos de Jesus. Não o Judas Iscariotes que se enforcou, o outro Judas também se tornou um líder das igrejas. Os propósitos de Deus, os planos de Deus acontecem nessa terra. E nem sempre são cristãos que são usados. Nem sempre. Diz a palavra do Senhor Deus, Juízes, capítulo de número 3, versículo de número 12. Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Por isso, o Senhor deu poder a Eglon, rei dos Moabitas, contra Israel, porque fizeram o que era mal aos seus olhos. Inúmeras passagens da Bíblia sempre apontam o seguinte, olha, fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Entendam? Então, não é o que nós pensamos, não é o que nós achamos, não é o que nós entendemos. É o que Deus acha, é o que Deus pensa, é o que Deus entende. Então, não é de acordo com a nossa visão humana aqui da terra, porque nós somos falhos e pecadores, mas sim é de acordo com a visão do Criador. Então, quando nós vamos fazer algo, seja o que for, nós temos que entender e meditar. Isso agrada a Deus? O que eu estou fazendo está de acordo com a palavra de Deus? Está de acordo com os planos de Deus? Se Jesus Cristo estivesse aqui, ele faria isso? Ele faria desta forma? Ele faria desse jeito? O que eu estou fazendo? Os meus planos? Ele planejaria desse jeito, desta forma? É isso que nós temos que entender e compreender antes de tomarmos as nossas decisões, porque uma vez tomada a decisão, não tem mais volta. Josias tomou uma decisão e não teve mais volta. Não teve. Então é isso aí que nós temos que entender e compreender, para que nós não venhamos
a fazer o que é mal aos olhos do Senhor. Porque por muitas das vezes, aos nossos olhos, está tudo bem. Aos olhos da sociedade, está tudo bem. Mas para medirmos se está tudo bem, não é de acordo com a nossa visão humana. É de acordo com a visão do Criador. Não é de acordo com os nossos pensamentos, mas é de acordo com os pensamentos do Criador. Com a visão dele. E quando nós vamos colocar de acordo com as leis dele, com a visão dele, com os pensamentos dele, nós vemos o quanto somos falhos e pecadores. Então que isso sirva de exemplo para mim e para você. Temos que tomar muito cuidado para não nos opormos aos planos de Deus aqui nessa terra. Porque ele tem planos e ele executa os planos. E ele usa as pessoas. E na grande maioria das vezes, pessoas que não são dele. Ele usa para cumprir os seus planos, para cumprir os seus objetivos. Juízes, capítulo de número 6, versículo de número 1 diz: os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. E por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas durante 7 anos. Preste atenção. Aos olhos humanos, os midianitas estavam fazendo mal para o povo de Israel. E estavam mesmo. Mas por que motivo o Senhor permitiu isso? E por que motivo o Senhor induziu a isso? Porque os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos dele. Os midianitas eram pessoas endemoniadas. Serviam o diabo. Mas o Senhor entregou o seu povo na mão deles, para que eles judiassem do seu povo. E o seu povo viesse a se despertar. Então quer dizer que Deus entregou os filhos dele na mão dos filhos do diabo. Isso mesmo que você acabou de ouvir. É o que o texto sagrado diz. Quem estava agindo nos midianitas eram os espíritos malignos, os demônios. E Deus pega o seu povo e entrega na mão daqueles homens endemoniados. Olhando de uma visão mais acima, até os demônios tiveram que trabalhar para Deus para cumprir os propósitos de Deus. Ah, então Deus usa demônio? Não é que ele usa demônio. Tudo nessa terra, tudo que nós temos que entender é que Deus tem um controle de tudo. Tudo nessa terra. Mesmo quando a pessoa diz, eu fiz isso porque eu quis e ninguém me obrigou. Mesmo que ela bata no peito e faça isso, por detrás tem um propósito. Por detrás tem um propósito. Sempre vai ter um propósito. Naquela época, os midianitas não sabiam disso. Se naquela época alguém perguntasse para um midianita, por que vocês estão guerreando contra Israel, estão judiando o povo de Israel, estão saqueando? Olha, porque nós somos maus mesmo, aqui quem manda é a gente, nós vamos fazer isso. Mas por detrás, era Deus que estava entregando. Compreende a situação? Quando nós começamos a olhar com esses olhos, de cima para baixo, as passagens bíblicas, nós vemos que Deus sempre esteve e está e estará no comando 100% de tudo. Nada está fora do controle de Deus. Exatamente nada. Nada, nada, nada. Sempre esteve no comando de tudo. Sempre esteve e sempre vai estar no comando de tudo. Nós vemos que até quando acontecia as catástrofes, até quando acontecia tudo de ruim, Deus estava no controle de tudo.
executando seus planos, seus juízos, suas justiças e abençoando quando tinha que abençoar. Como a própria palavra diz, não cai sequer a folha de uma árvore, se Deus não permitir. Ah, mas por que tem acontecido isso e aquilo? Porque Ele permite. E porque Ele permite? Tem planos, tem propósitos. Então, há inúmeros planos, há inúmeros propósitos de Deus nesta terra. E Ele pode usar, e Ele usa até pessoas que não são dele, para cumprir planos, para cumprir propósitos aqui nesta terra. E nós temos que tomar muito cuidado para nós não nos levantarmos, não é contra as pessoas, não, é contra os planos e os propósitos de Deus, para que nós não venhamos a sermos um Josias na vida, que mesmo sendo de Deus, se levantou contra os planos de Deus. E quando ele se levantou contra os planos de Deus, Deus não teve dó, não teve pena, não teve piedade dele, não. Ele perdeu a sua vida mesmo. Ele perdeu a sua vida por se levantar contra os planos de Deus. Que isso nos sirva de exemplo, para que nós não venhamos a nos levantarmos contra os planos de Deus, contra os propósitos de Deus. Então nós temos que ter o quê? Discernimento. Pedir para que Deus nos dê o discernimento aqui nessa terra, para não cairmos no mesmo erro do rei Josias, que se levantou contra os planos de Deus. E todo aquele, meu amigo e minha amiga, que se levanta contra os planos de Deus, você pode ter certeza, vai se dar mal mesmo. Vai se dar mal. Todo homem e toda mulher, mesmo que esteja em aliança com Deus, que se levanta contra os planos dele, a tendência é se dar mal. Vai se levantar para cair. Como Josias caiu. E foi feia a sua queda. Ele perdeu a sua vida por se levantar contra os planos de Deus. Esta é a palavra do Senhor Deus.